Esta passagem, queridos irmãos, conhecida como a casa na rocha, quando se fala de casa na rocha, fala de firmamento, fala de segurança e não areia. Areia fala de algo que é volúvel. Vem o vento, vem a água, os rios, e daqui a pouco leva a areia. Por isso que ninguém edifica uma casa, se quer segurança, sobre areia. Você pode usar areia para aterro, mas não para o fundamento. O fundamento você usa pedras ou concreto, que é pedra em forma mais líquida. Veja, e ao endurecer, fica duro. Escute comigo, a edificação de uma casa, que casa é essa que ele está falando? Essa é a minha e a sua vida cristã. Essas são as nossas vidas cristã. Não adianta vir para a igreja. Vim, porque nós estamos em uma fase muito grande de pessoas que só vêm, fazem culto de corpo presente, mas de alma ausente. Está presente fisicamente, muitas das vezes, e quando vem, e o espírito está longe, está em outro lugar, está edificando. Vem para uma vigília daquela, Deus fala os que vêm, né? Fora os que não vêm, porque não tem jeito. Vem, escuta uma palavra daquela, mas não gera mudança. Por que não gera mudança? Porque volta para o mesmo lugar. Escuta a palavra e edifica a casa sobre a areia. Escuta a palavra e sai daqui e volta para o mesmo lugar de onde estava. Ou seja, vai viver uma vida mirrada, raquítica, a vida inteira. Vai viver uma vida de estar o tempo todo para lá e para cá, atrás de voto, de campanha, de sal, de pedra. O que vai mudar não é o sal, não é a pedra, não é a vassoura ungida, não é o sabão em pó. O que faz a mudança é o comportamento que precisa mudar. É a forma como deve agir. Para edificar uma casa sobre a rocha, sobre pedra, é muito importante entender que há um trabalho. Há um trabalho de buscar, há um trabalho de tempo, há um trabalho de perseverança, há um trabalho de resistência, de resiliência, há um trabalho. Qual é o problema? O problema é que muita gente não quer ter o mínimo de trabalho. Está na geração TikTok, na geração Instagram, de apenas 1 minuto, não tem paciência para mais nada. Portanto, não sai nem vai para nenhum lugar, não chega a lugar algum. É uma geração frustrada, uma geração ansiosa, uma geração preocupada, é uma geração, sabe, que tem muitos talentos, mas tem muito pouco propósito de vida. Por isso não avança, não cresce, não desenvolve, é uma vida raquítica. Não adianta assim. Temos que ter propósito, temos que estar firmado em uma rocha chamada Jesus. A rocha como é Jesus foi que disse, correu o rio, veio o vento, sabe o que é isso? Dificuldade. E na dificuldade é que a gente somos crentes. É na dificuldade que nós botamos no coração que devemos ser edificados sobre a rocha. Queridos, o que tem de obreiros com credencial sem estar edificado sobre a rocha? O que tem de família de obreiros sem estar edificado sobre a rocha? O que tem de igreja sem estar edificado sobre a rocha? Por isso está esse marasmo. Por isso está esse marasmo. Por isso está esse marasmo de norte a sul. Pastor, não diga não, hoje é culto de ensino. Se eu não disser, quem vai dizer? Aquilo que o pastor Juscelino pregou aqui, sábado, na madrugada, tenho eu ensinado aqui. O que tem de igreja e o que tem de irmãos que não entrega nada no altar, não entrega seu tempo, não entrega seu dízimo, não entrega sua oferta, não entrega sua casa, ele não planta nada no altar. E quer que o altar dê alguma coisa a ele. Não dá. Não prospera. Em nenhuma área, não avança. Não segue adiante em nenhuma área. Por quê? Porque não entrega no altar. Aquilo que entregamos no altar, o altar de fato devolve para a nossa vida. Seja espiritual, seja material. Sabe? Aí alguém diz, não pastor, é porque não sobra.
falando de finanças. Não, pastor, porque quando der certo. Não, porque eu sou contra isso. Se eu falasse aquilo que o pregador falou sábado aqui, é contra o dízimo, não sente na cadeira. É contra o dízimo, não beba água. Chega e esteja sujo. Porque se abaliza por internet e não pela palavra genuína. Vamos edificar a casa sobre a rocha. Vamos ter compromisso com o Evangelho, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, buscar o Evangelho, buscar o reino de Deus não é estar no templo. Engano seu. Primeira coisa que acontece quando o crente se esfria, não vem para o tabernáculo. Primeira coisa que acontece quando o crente quer se distanciar do propósito, foge do tabernáculo, seja ele quem for, se distanciar do tabernáculo, se distancia da presença. Então você está dizendo que a presença está no tabernáculo? Não, a presença está em você, mas você faz parte de um corpo, e sendo parte de um corpo, precisa estar unido no corpo, precisa participar da atividade do corpo, precisa estar em comunhão com o corpo, precisa estar em sintonia com o corpo. Eu não admito que alguém diga que faz parte de um corpo, de um exército, e no dia de culto de ensino ele prefere estar em outro lugar. Em festividades coletivas da igreja precisa estar em outro lugar. Isso não é admissível, isso não é fazer parte de um corpo. Isso é estar em outro propósito, em outra visão. Isso não é edificar a casa sobre a rocha, e sim sobre a areia. É por isso que muitas das vezes a casa cai. Para encerrar, uma das coisas mais difíceis que tem nos dias atuais, uma das coisas mais difíceis é confiar em homens e mulheres de Deus. E quando Deus levanta homens e mulheres de Deus, com sinceridade, se o homem for pensar que vai ter da igreja uma recíproca, eu dou amor, vou receber amor. Não, esqueça isso. Eu faço uma... Esqueça. Não fomos chamados para agradar. Fomos chamados para ensinar a verdade. Mas está doendo, pouco importa. Vai doer, tem que falar. Não, mas isso está incomodando. Pode incomodar, tem que ensinar. Tem que mostrar, tem que orientar. Tem que instruir. Por isso eu digo e repito. O culto de terça-feira é obrigado para obreiros e obreiras. Como é? É obrigado, dever, tem que estar aqui. Não é, o termo certo não é obrigado, mas é dever, é prioridade. Obreiro que não vem para culto de ensino, obreiro que não escuta a liderança, é igual filho que não escuta pai, quebra a cara, não vai para lugar algum, não desenvolve, não cresce, não avança, porque quer fazer por conta própria. E eu nunca vi um filho rebelde fazer por conta própria dar certo. Sempre quebra a cara e volta para o mesmo lugar. E olhe quando volta. Pastor, não diga isso que vai doer. Eu não estou nem um pingo preocupado com isso, irmão. Nem um pingo. Sabe por que eu não estou nem um pingo preocupado com isso? Porque a palavra precisa ser ensinada, orientada à igreja. E qualquer outro pastor, qualquer outra pessoa que ensinar diferente de mim, eu faço o que o Paulo falou. É anátema. É evangelho falso. Não ensine diferente do que eu tenho ensinado aqui. E não faça diferente, porque a autoridade está sobre a minha vida. Não faça, não sou ditador, tenho corrido, tenho feito a minha parte com excelência. Agora tem uma coisa, quer caminhar para o céu, vamos caminhar para Jerusalém como se deve. Vamos caminhar para Jerusalém como se deve. Sabe por quê? Porque o povo saiu do Egito e ficou 40 anos peregrinando pelo deserto. E aquele povo não entrou na terra prometida. Porque Deus arrancou o povo do Egito, mas não conseguiu arrancar o Egito do povo. Às vezes está dentro da igreja, mas o Egito está no coração. E que Moisés, sabe o que aconteceu com Moisés? Não entrou no Egito. Esse pecado eu não entrou na terra prometida. Esse pecado eu não vou ter. Eu vou ensinar, porque se fulano não quer, eu quero. Se a mulher não quer, eu quero. Se o marido não quer, eu quero. Se o filho não quer, eu quero. Se você não quer ir, eu vou. E eu vou ensinar. Porque quando ele disse, e aí, cadê a igreja? Está aqui. Eu ensinei, eu orientei. Não quis, ficou. Mas eu vi.
Por isso que eu tenho que ensinar que tem evangelho sem mudança de vida, sem mudança de caráter, sem mudança na família, sem mudança no casamento, não é evangelho. É coach, é outra coisa, é façanha, é lodaça. O evangelho que eu creio é o evangelho de quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem vivia na pornografia não viva mais, quem vivia no adultério não viva mais, quem vive na jogatina, nos jogos, deixando o seu dinheiro no jogo do bicho e companhia limitada, larga! Tem que edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Pastor, isso dói. Pode doer. Tem que edificar a casa sobre a rocha. Veja. Veja. Eu sei que daqui há uns 10 anos, se Jesus não voltar, vai ficar difícil. Muito mais falar para o povo essas coisas. Já não quero ouvir hoje. É o pastor falando e a cara de desaprovação. E eu nem me importo com isso. É o pastor falando e a discordância no pensamento e no coração. É como os comichões nos ouvidos. Só que Paulo disse, pregue a verdade. Ensine a verdade. A verdade sempre, a mentira nunca. A verdade sempre, a mentira nunca. Evangelho que não me transforma. Evangelho que me adocica. Evangelho que eu faço as coisas erradas e passo a mão na cabeça. É igual um pai e uma mãe. O filho chega em casa com uma agenda que não é dele. Ah, ganhei. Ganhou de quem? Não, ganhei. Depois ele chega com outra, com carrinho. Ganhei. E a mãe e o pai vai deixando. Sabe qual é o destino dele? Cadeia ou cemitério. Chega em casa com a agenda da primeira vez. Vá devolver. Vá devolver. Não, eu vou lá saber como foi isso. Vai aceitando e vai entrando. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E daqui a pouco está sufocado e sufocante. É igual aqui, enquanto eu estiver na presença do campo, eu não vou, eu estar aqui ensinando uma coisa, aí não venho ouvir o que eu ensino, para lá e para cá, com outras visões diferentes. Louva a Deus que os pastores têm vindo com muita frequência, graças a Deus por isso. E os obreiros têm que vir, principalmente obreiro de altar. Principalmente obreiro de altar. Obreiro de altar que não vem no mínimo 2 vezes no mês no templo sede, não está autorizado a pregar, nem a dirigir nenhuma congregação. Vou repetir, obreiro de altar que não vem 2 vezes no mês aqui no templo sede, ouvir o presidente pregar, não está autorizado nem dirigir, nem pregar em nenhuma congregação, nem aqui, nem nenhuma outra. Pastor, não está. Pastor, isso é ditadura? Não, não é ditadura não, filho. Isso é zelo. Quem não senta para ouvir não está apto para ensinar. Quem não senta para ouvir não está apto para ensinar. É por isso que muitos ficam pelo caminho. Por isso, sabe, irmãos, eu ouvi de um certo pastor há muitos anos atrás que o que importava não era o talento, tão somente. Porque tinha muita gente talentosa. E eu disse, como assim importa o talento? Não. E eu questionei com Deus. Que ele dizia... E eu questionei com a minha esposa, como é que pode? Não é o mais talentoso, não. O que importa, sabe o que é? É uma geração de pessoas obedientes. O segredo não é o talento, o segredo é a obediência. O segredo não é o talento, o segredo é a obediência. O primeiro que não é obediente a Deus. Segundo, mas eu sou obediente a Deus e não é a liderança. Mentira, é conversa. E eu digo isso que eu estou aqui a 2.200 quilômetros de distância, mas sou obediente à minha liderança. Estou aqui a 2.200 quilômetros de distância e sou obediente à minha liderança. Está pensando que ele paga minhas passagens para São Paulo? É? E ele está certo de não pagar. Mas eu estou sempre que posso em São Paulo presente. Porque eu é quem preciso ir lá no quartel-general e bater continência. Não sou eu que preciso ir até você não, com todo respeito. É vocês que têm que vir até mim bater continência. Porque o anjo da igreja, por bondade e misericórdia, foi eu que o Senhor me colocou até o dia que ele assim entender. Portanto, não é Maomé quem vai à montanha, não é a montanha que vem até Maomé. É Maomé quem vai até a montanha. Precisamos entender a regra. Precisamos entender
certo? Com todo o respeito do mundo, os pastores que têm colaborado, têm trabalhado e têm sido bênção. Porém, eles são pastores locais. O pastor da igreja sou eu. Certo? Então vocês precisam, não pode confundir isso. É igual o pastor Moacir chegou aqui. O pastor da igreja é ele. Quando ele chega, imediatamente eu me recolho. Pastor, não diga isso não. Digo, irmão, sabe por que eu digo? Porque eu tenho tido a aprovação de Deus. Deus tem usado neste altar e tem confirmado o que eu tenho dito. No dia que ele começar a desconfirmar, vamos dizer assim, eu paro de ensinar isso. Mas ele tem confirmado neste altar o que eu tenho dito. É só ficar ligado o que tem saído deste altar. E vou mais além. Toda pessoa que pegou um caminho, ou pega um caminho diferente dessas orientações, não termina bem, não dá certo. Não flui, não adianta, porque esse é o caminho. Josué, por favor, vamos